Olá Cajazeiras, olá Sertão Paraibano. Hoje é sexta-feira, dia 27 de dezembro. Exatamente daqui a 2 dias, domingo, o Domingo Espetacular na Rede Record de televisão vai estar trazendo a nível nacional esse caso que aconteceu em março de 2021. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Um caso que já vai completar exatamente 3 anos que ocorreu. Um crime absurdo, cruel, covarde. E eu estou aqui para conversar com exclusividade para o nosso canal do YouTube, apresentador Fernando Antônio, que eu peço que você se inscreva, conversar com Gabriela Moura, a irmã de Jefferson de Moura, vítima desse absurdo da justiça no Brasil. Pode-se dizer assim, mais um. Gabriela, primeiro eu quero agradecer muito a você por estar me dando essa exclusividade de falar conosco no canal, né? Visto que estamos aí às vésperas desse caso estar a nível nacional na Rede Record. E eu não vou dizer que a gente está comemorando isso, porque isso não é uma comemoração. Talvez fosse uma comemoração se a Rede Record de televisão, no Domingo Espetacular, tivesse passando uma matéria, digamos, como está a vida ou estão as vidas dos assassinos de Jefferson de Moura na prisão. Aí sim, a gente iria comemorar uma reportagem dessa. Mas nesse caso não há o que comemorar. Como é para você 3 anos de impunidade? Com esse agora são 3 natais, Réveillon, que vocês passam sem Jefferson. Só fazendo uma correção, são 3 anos, 9 meses e 9 dias. Em março de 2025, nós vamos completar 4 anos. Então, são 4 anos de espera por um júri que ainda permanece sem data para acontecer. É difícil passar natais, réveillons, datas especiais, Dia das Mães, tudo sem a presença de Jefferson. E sabendo que quem fez o que fez com ele, tirou a vida dele, ainda continua solto, participando da sua vida social normalmente. Veja bem, é muito duro o que você está dizendo, né? Porque uma família sofre a perda de uma pessoa que era querida por todos, porque Jefferson, desde o dia que aconteceu esse crime, não apenas Cajazeira chora a sua morte, mas pode-se dizer que a região inteira, porque era um rapaz jovem, promissor, advogado, pai, deixou uma filha, uma esposa. Como estão hoje a esposa e a filha de Jefferson? A esposa mora em João Pessoa, graças a Deus ela leva sua vida, vamos dizer, de forma normal, calma, tranquila. E Júlia, a filha, minha sobrinha, ela também mora em João Pessoa, permanece no mesmo local que Jefferson deixou, né, no apartamento que eles moravam. Hoje Júlia está com quantos anos? Júlia fez 7. 7 anos. Foi a festinha do ABC dela. E no momento que houve esqueci a palavra. Que houve as homenagens das mães e dos pais, a gente sentiu muito que no momento dos pais ela ficou procurando alguém para colocar no lugar do pai dela. Alguém. E quem sentou na cadeira foi minha mãe.
Gabriela, eu queria saber o seguinte, de onde vocês tiram essa força, né? Porque eu não quero citar outros crimes conversando com você, mas nós não temos apenas essa vergonha do caso Jefferson de Moura. Existem outras vergonhas na nossa justiça. Quando eu falo de vergonha, eu falo de uma impunidade que vem a premiar o algoz, ou os algozes, tá? Mas era importante você falar sobre isso até para outras famílias que infelizmente estão passando pela mesma situação. De onde vem essa força? Minha força vem de Deus, com certeza. A gente acredita muito que tudo tem um propósito. No início eu perguntava muito a Deus, por quê? Por que aconteceu isso com ele? Por que isso com a gente? Já que a gente é uma família de bem, nunca fez nada com ninguém. Mas depois de um tempo, a gente começou a perguntar para quê? Né? Por que Deus usou Jefferson? Com certeza, ele foi apenas usado, ele foi instrumento de Deus. Para que eu acho que um dia, quem fez o que fez, pagasse não só por esse crime, como outros que cometeu. Você já teve o desprazer, esse momento assim difícil, né? De estar frente a frente com os assassinos, principalmente o delegado, né? Porque só para ilustrar um pouco o caso, o Jefferson de Moura, ele foi assassinado com 8 tiros, sem chance de defesa, por uma polícia, entre aspas. Na verdade, bandidos que se vestiram de policiais. Porque uma polícia que rompeu fronteiras, saiu do estado de origem para o nosso estado da Paraíba, de uma forma que a própria justiça, a própria polícia do nosso estado veio saber depois que eles estavam dentro do estado da Paraíba, e eles abordaram Jefferson de Moura em Santa Luzia, pararam o carro dele, o confundiram com um bandido, mas sem chance de defesa, atiraram a queima-roupa em Jefferson dentro do carro dele. E depois ainda maquiaram toda a cena. Uma polícia que envergonha a polícia. Maquiaram tudo para tentar ludibriar a justiça, dizendo que Jefferson estava armado, colocaram uma arma dentro do carro. A própria perícia, me perdoe estar trazendo esses fatos, Gabriela, a própria perícia, que eu acompanhei esse caso de perto, eu me lembro que o perito no meu programa, ele disse que mataram Jefferson e depois ficaram conversando, vendo o que iam fazer para maquiar aquilo ali. Não soube me responder se naquele tempo da conversa Jefferson ainda poderia estar sofrendo em vida ou se havia morrido naquele local. Porque exatamente os apetrechos do veículo, o copinho que tinha lá, pingou muito sangue de Jefferson no copo. Então, quer dizer, isso aí a perícia identificou que ele passou muito tempo sentado no banco do carro, baleado, até que eles resolveram tirar suas roupas, colocar ele dentro de um carro, levar até um hospital, jogar na frente do hospital, como se estivesse jogando. Eu não vou dizer um animal, porque nenhum animal merecia aquilo. A verdade é essa. Então, Gabriela, você já teve esse desprazer? Eu vi apenas o Oswaldo por meio o delegado. O delegado Oswaldo Rezende, que foi quem efetuou os 8 disparos. Eu vi ele em uma audiência online. Eu vi ele. E minha mãe, Giselda, ela assistiu todo o depoimento dele posteriormente em Souza. Ela quase não consegue assistir tudo, ela chorava muito, tremia, então os advogados ajudaram ela no momento para que ela conseguisse assistir todo o depoimento dele, do Oswaldo. E você, como família da vítima,
como você vê uma justiça dessa? Uma justiça que, porque nesse caso específico de Jefferson de Moura, a perícia merece todo o nosso aplauso. Isso. Porque foi polícia condenando polícia. O perito, o delegado, todos fizeram um trabalho exemplar. Eles realmente, de forma cabal, irrefutável, fizeram tudo mostrando que Jefferson foi realmente assassinado de maneira covarde e brutal. Como é que você vê isso hoje? Uma justiça dessa que está premiando esses algozes? A justiça, desde o início, eu falo que ela é falha. Ela tem muitas brechas. Tudo que eles fazem é recorrer para ganhar tempo, recorre para primeira instância, segunda instância, terceira instância, tudo eles querem recorrer. Mas agora, tudo que eles pediram na segunda instância foi negado pelos desembargadores, porque o que realmente eles querem, o Oswaldo pede para ser julgado por homicídio simples e os outros dois serem inocentados, retirados do processo. Um absurdo. Um absurdo. E como quando chegou a notícia para a gente, que eles tinham ganhado isso na primeira instância, em Santa Luzia, a gente recorreu para João Pessoa, segunda instância, e ganhamos na segunda instância, em João Pessoa. Como a gente ganhou em João Pessoa, agora eles vão recorrer para Brasília. Por isso que a gente entrou em contato com o Domingo Espetacular e pediu para que eles olhassem com um pouco de atenção para esse caso, para ver se a gente conseguiria repercutir para chegar em Brasília. Você acredita que agora, num programa de âmbito nacional, né, o Domingo Espetacular é o carro-chefe da Rede Record? É o programa. Domingo Espetacular é para a Rede Record, como o Fantástico é para a Globo. Então, você acha que dessa forma isso vai ajudar a fazer com que vocês consigam, que é realmente acontecer o júri popular e a condenação? E a condenação, que ele seja julgado por homicídio qualificado e fraude, porque você implantar uma arma nas mãos de um inocente, já morto ali sem vida, ele é um policial, isso é um absurdo. É o fim dos tempos, né? Então a gente procurou o Domingo Espetacular, eu pessoalmente procurei. Então falei com eles, pedi e eles me atenderam. Eles atenderam o meu pedido. E com certeza o Brasil todo vai conhecer agora a história de Jefferson. Não só a história, mas também o crime bárbaro que ele sofreu e que ele precisa ser honrado. Ele precisa de justiça. Eu vou entrar numa outra linha agora com você, me perdoe e deixo até você à vontade, se você não quiser falar sobre isso, tá certo? Mas como você mesma tocou no assunto agora há pouco, você disse que, na verdade, isso que aconteceu com Jefferson foi uma missão que ele está cumprindo, né? Missão. Muito bem. Agora, recente, podemos dizer, um espírita, uma pessoa que lida exatamente com a questão mediúnica, que é o Anderson Rolim, ou Anderson Brito, né? Ele gravou um vídeo onde ele fala que vocês o procuraram para saber como Jefferson estaria nessa outra vida, né? E também se ele estava sentindo ainda as dores dos balaços que ele levou, se ele estava naquele local onde foi assassinado, né? E o Anderson, no vídeo, ele respondeu, mas, claro, preservando o lado de vocês, ele não entrou em detalhes, né? Mas aí eu me coloco assim, muita gente ficou tentando saber um pouco mais, e você agora falou, né? Foi uma missão. Nessa conversa que vocês tiveram com o Anderson,
onde ele com certeza chegou até a entidade, chegou até o espírito de Jefferson, né? O Jefferson falou isso para ele? Passou para vocês? Isso. O Anderson, desde o início, eu procurei ele porque eu tive um momento assim, que eu acho assim que muita gente não vai entender, né? Porque muitos também têm suas crenças, têm suas religiões. Muitos não vão entender, isso, mas muitos vão entender. Né? Quem vai assistir o que você está falando, e eu quero dizer a você, Gabriela, que eu entendo, sabe? Eu particularmente, eu sou assim, apesar de ser católico, mas eu leio bastante, Chico Xavier, não é isso? A gente procura saber um pouco mais e eu não sou descrente em relação a isso. Isso. No dia seguinte do enterro de Jefferson, ele veio falar comigo. Ele veio. Então isso é uma coisa assim que eu tenho certeza absoluta. Ninguém me tira isso. Até porque assim, eu estava já para acordar, eu já estava vendo que o dia já tinha clareado e ele sentou na cama, na minha cama, e falou uma frase, apenas uma única frase. E depois se foi. E a frase que ele falou foi apenas uma. Ele só disse assim: Gabi, cuide de pai e mãe. Cuide deles. Apenas isso. E assim, aquilo ali ficou e vai ficar comigo para sempre. Então, existe sim vida após a morte. É uma concepção que eu tenho, minha certeza, isso ninguém tira de mim. Eu acho assim que com isso foi que eu tive mais força para continuar sabendo que ele realmente está ali do outro lado. Você só teve esse encontro com ele? Não. Teve outros? Isso. Geralmente em sonhos. Então, por isso que eu procurei Anderson. Em algumas vezes eu sentia, mesmo acordada, ele perto de mim, ele tocava em mim, ele passava a mão no meu rosto. Então, eu fui atrás de Anderson para conversar com ele, esclarecer algumas coisas e pedir apoio. Outras pessoas também tiveram essa graça, né? De receber a visita de Jefferson, de ter conversado com ele. Sim, eu soube de amigos. Isso, amigos também disseram que ele chegou até eles. Então, diante do que você está falando, ele está bem onde está. Está sim. Anderson falou que ele está numa colônia e outros espíritas também, espíritas de João Pessoa, também falaram que ele está numa colônia de espíritos, estudando, tentando amadurecer tudo o que aconteceu com ele. E você acha que isso vai exatamente culminar, vai chegar no ponto decisivo na condenação e na prisão desses algozes? Sim. É isso que vocês esperam? Sim, a gente tem certeza que vai acontecer, porque Deus não tarda e tudo está escrito, está tudo caminhando e acontecendo no momento que era para acontecer. Desde o início eu lutei tanto para ver se ia realmente para o Fantástico, se ia para linha direta e fazer aquela campanha na internet. Eu me sentia como se eu estivesse nadando e nunca chegasse na praia. Aí Anderson falou comigo, ele disse: Gabi, tenha calma, que vai acontecer no momento certo. E o momento certo foi esse. Por quê? Porque agora a gente está nos últimos passos do processo. Então essa reportagem vai ajudar a fechar mesmo o que a gente quer. Que aconteça o júri e que ele pague por homicídio qualificado, que é o que ele precisa pagar, e fraude. E não um homicídio simples, como ele quer ser julgado. Gabriela, você tem a consciência, você sabe que Cajazeiras em Peso abraça vocês, né? Tem. Você sabe que a audiência do Domingo Espetacular, com certeza, na Paraíba, especificamente em Cajazeiras, João Pessoa, nesse domingo vai ser bombástica. Né? Claro que no Brasil inteiro, porque é um programa que já tem uma audiência certa, mas principalmente nessa região nossa aqui, todo mundo vai estar assistindo
e, claro, torcendo que vocês consigam o êxito de vocês. Que, na verdade, eu sempre digo que uma família, quando ela passa por um crime, ela nunca quer vingança, ela quer justiça. Isso. Uma família de bem, a gente quer justiça. Isso. Quer justiça. Pela vida dele que foi tirada. Eu quero te agradecer demais, parabenizar você pela tua força. Você sempre foi na família a pessoa, a cabeça, aquela pessoa que estava ali, centrada, buscando os caminhos, né? E eu quero te parabenizar demais por isso, sabe? Eu tenho certeza que você sabe também do meu empenho nesse caso, né? Desde o início. Eu torço demais que a gente possa, quero inclusive estar presente nesse júri popular, tá? Eu quero ir com vocês, quero estar lá e quero ver a sentença. Eu acho que é o que é mais aguardado nesses últimos anos por milhares de pessoas. É a sentença, é o dia do júri e vai ser assim, eu não sei nem descrever o que a gente vai sentir no dia. Vai ser difícil, mas vai ser assim, o que a gente aguarda no júri. O que você diria, Gabriela, para outras famílias, né? Eu não ia tocar em assunto de outros crimes, mas eu quero aproveitar a audiência nessa entrevista com você. Você deve estar acompanhando um outro crime que aconteceu em Cajazeiras, né? E que a gente está lutando por isso também, que é o caso Iane Marie. Dessa vez uma mulher, né, que foi morta de forma covarde, brutal e absurdo, as coisas que eu não quero entrar nesses detalhes aqui nessa entrevista. Mas o que você diria para a família de Iane? Que não desista, que não desista. Procure meios, fortaleça laços, que consegue. É não desistir. A gente acha que nunca vai conseguir, mas só o tempo e a persistência é o que vai dar o êxito, né? A resposta adequada. Quando eu fiz a postagem que a gente ia para o Domingo Espetacular, que ia dar certo, que ia sair, muitas famílias entraram em contato comigo que tiveram perdas de seus entes queridos por morte da polícia, pela violência policial. Então muitos falaram: Gabriela, você nos representa, Jefferson nos representa. Então não vai ser só Jefferson ali, vai ser várias vidas que foram perdidas pelas mãos de quem deveria proteger, defender, servir a população. E eu não posso também, já que eu falei no caso de Iane Marie, eu também não ia falar dessas coisas, mas seria até uma injustiça eu não tocar, né? Porque a família dessas pessoas vão assistir, né? Outro caso também que nós estamos esperando um desfecho é o caso do empresário também, Jardênio, né? Que foi morto aqui em Cajazeiras e que a família também quer saber quem fez, por quê, né? E que também pague, não se trata de vingança. É importante que as famílias dos algozes não fiquem chateados conosco, né, por falar sobre isso, mas nenhuma família que perdeu alguém, ela pensa, família de bem, como você falou, família de bem, ela não pensa na vingança, mas ela quer a justiça, é o mínimo, né? É o mínimo. Gabriela, eu queria que você terminasse essa nossa entrevista convidando as pessoas a assistir o programa domingo, né? E olha, é até eu vou pedir isso a você porque você é uma mulher tão forte, eu tenho uma admiração tão grande por você, né? Apesar de saber que para vocês ainda não é um feliz ano novo, porque, como você disse, março de 2025 completa 4 anos, né? E claro que a gente espera que até lá esse caso já esteja resolvido e os envolvidos presos, né?
apesar de saber que não é tão fácil que aconteça em março, porque tem um recesso, né? Então isso aí eu acho que ainda vai rolar, mas que pelo menos em 2025 isso aconteça, né? Isso, a gente espera que o júri seja em 2025. Isso. Eles vão recorrer agora para Brasília, como eu falei. Eu creio que lá mais uns 5 meses para sair uma resposta de lá. Muito bem. Então que esse júri aconteça em 2025 e que os culpados sejam condenados e presos. Seu convite e sua mensagem de feliz ano novo a todos. Certo. Eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Todas as postagens, compartilhamentos, tudo que foi feito na internet, na imprensa, nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a vocês. Sem vocês eu não teria chegado até aqui, que é levar o caso do meu irmão à rede nacional, né? Como num domingo espetacular. Esse domingo agora, 15:08 da noite, começa o programa na Rede Record e eu espero que vocês todos assistam, acompanhem. Com certeza sai depois, posteriormente, no YouTube, eu creio que sai a reportagem. Aí a gente vai compartilhar também, para quem não conseguir assistir também ver como foi o programa. Feliz ano novo, 2025 cheio de realizações para todos e que próximo ano tenhamos o júri popular. Muito bem, com imagens de Fabiana Vieira, reportagem de Fernando Antônio, para o canal do YouTube Apresentador Fernando Antônio. Eu também aproveito esse espaço para desejar a todos feliz ano novo, 2025, em que a gente da imprensa tenha muito pouco caso desse, ou até nenhum, para a gente noticiar. Obrigado.